Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma devocional. Tudo se fez novo. A realidade daquilo que o Senhor fez na vida de homens e mulheres, transformando-os segundo o poder da sua palavra, segundo a sua graça manifestada e levando a estes a uma mudança de vida, a uma mudança de pensamento. Então, neste tempo, nós temos convidado você a esta reflexão daquilo que é o poder do Evangelho. E eu quero, nesta oportunidade, fazer a leitura do Salmo 46. O Salmo nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós estamos nesta noite, mais uma vez, para aprendermos do Senhor, daquilo que Ele fez na vida do nosso irmão Ismael. Nós vamos orar e assim você também pode compartilhar, né, deste momento, orando e também convidando outros a participarem deste tempo. Senhor, nós te agradecemos por Tua graça, por Tua bondade. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos ensine mais uma vez pelo poder da Tua palavra, pelo testemunho, ó Deus, do Teu Filho que aqui está, para exaltar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez e tem feito na vida do irmão Ismael, como também na vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, que conhecem ao Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Deus, nos dá, nesta noite, a grata satisfação, ó Deus, de sabermos que o Senhor não desiste do homem. Oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmão Ismael, seja bem-vindo. É muito bom recebê-lo aqui. E nós queríamos, então, conhecê-lo. Quem é o irmão Ismael? A graça e a paz. E meu nome é Ismael, tenho aproximando 73 anos de idade, sou pai de 4 filhos, um chama Edinael, o outro é Erlon, Ribamar e Ana. Na verdade, eu fui casado, foi com 40 anos de casado. Deus foi servido em levar a minha mulher para a glória. Aí eu fiquei viúvo 3 anos e 5 meses. Nesse período, Deus apresentou uma mulher, uma segunda companheira. O nome dela é Geni, ali de Itajuípe, uma pessoa que foi enviada por Deus ao meu encontro. Porque de mim mesmo eu não teria essa capacidade de encontrá-la. Que bom, graças a Deus. E vocês têm nos abençoado, têm servido ao Senhor aqui nesta igreja. E neste tempo, irmão Ismael, nós queremos conhecê-lo um pouco mais, né? Já ouvimos da irmã Geni a sua história. E neste tempo nós gostaríamos de conhecê-lo. Então, a primeira pergunta que temos para o Senhor nessa devocional é: nos conte um pouco, quem foi Ismael? Ismael, ele saiu de uma vida bem fraca financeiramente. É como diz a história, saí do zero. Mas Deus, toda a vida, Deus foi comigo, me dando coragem e força para trabalhar. Então, passado um bom tempo da minha vida, eu dediquei ao trabalho, ao comércio. E nessa trajetória eu fui bem sucedido no comércio.
fiz um patrimônio muito bom, comprei fazenda e tal, casas, carros, era um indivíduo razoavelmente bem de vida. Mas eu, por descontrole de administrar o comércio, me levaram à falência, porque eu vendi muito fiado. Aí me levaram à falência. Eu vendi fazenda, vendi carro, vendi casa, vendi gado. Aí ficou uma fazenda, perto do município de Camaquã. Olha, perto de Camaquã. Por ter essa fazenda naquela região, eu me mudei para Camaquã. E o senhor trabalhava com o quê? Anteriormente, eu trabalhava com gêneros alimentícios, em atacado. Eu negociava atacado. Depois que me levaram à falência, eu fui quase para a estaca zero, como diz a filosofia. Aí eu fui enfrentar caminhão, fui enfrentar dificuldade na vida de novo. Mas eu preservei uma fazenda, a qual eram 3 fazendas juntas. Eu fiz uma só. Com essa fazenda, eu abandonei a estrada e caminhão, aquelas aventuras, e me liguei à fazenda. Aí, na fazenda, a produção foi caindo, por logo na chegada da vassoura de bruxa. Aí eu fiquei numa situação muito difícil com essa fazenda. Ela não dava nem para manter a despesa dela. Eu me envolvi muito na fazenda. Aí eu fui lutando e Deus foi me abençoando. E eu cheguei a um ponto de vender essa fazenda. Troquei por uns imóveis em Camaquã. E aí, graças a Deus, Deus tem me abençoado poderosamente nessa nova etapa de vida. Mas nos conte um pouco assim da sua história. Ismael deu muito trabalho. Ismael, viajou muito. Nos conte um pouco dessa sua história. Olha, pastor, eu viajei bastante, não é? Agora, eu fui indivíduo de não dar trabalho a ninguém. Eu era mais ligado à minha luta de vida, de trabalhar. Agora, eu fui indivíduo que eu não me ligava em termos de olhar para o Evangelho nessa área, não. Eu não vou dizer assim, que eu não gostava do Evangelho, que eu não conhecia, eu ouvia falar. Agora, não tinha interesse, nunca tive interesse em ser crente, na verdade. Nunca não passava na minha cabeça de ser crente. Mas o senhor tinha alguém assim na família, algum conhecido que servisse ao Senhor para que houvesse essa referência? E por que o senhor não gostava, não tinha interesse em ser crente, em ser evangélico? Porque a minha esposa era crente, a primeira esposa era crente. Agora, por que Ismael não tinha interesse de ser evangélico? Porque era do mundo. Eu vivia nos desejos de carnais, bebida e tal, com os elementos que compõem essa área de carnalidade. Eu não tinha interesse em ser crente. Por que eu não ser crente? Porque o crente é diferente. Eu sempre dizia, um dia que eu passar a ser crente, eu tenho que ser um crente responsável, não com o homem, primeiro com Deus. Aí foi essa a minha posição. Mas o que levava o senhor a ter essa ideia de ser um crente, mas um crente responsável? O que levava o senhor a ter essa ideia? Porque a sua esposa, ela dava esse testemunho, alguém dava esse testemunho para o senhor? O senhor conhecia alguém que se dizia crente, mas tinha atitudes erradas e isso levava o senhor a se distanciar? Esclareça mais um pouco para nós. Olha, a minha esposa era um testemunho de vida. Agora, aquele comportamento dela ser crente, eu não copiava. Eu copiava o comportamento mundano. Meu pai se tornou evangélico, porque ele não era crente. Por sinal, meu pai ele era da região católica, e o comportamento dele é diferente. Eu nunca copiei nada do meu pai em termos de religiosidade. Eu copiava da minha mulher. Muito bem. Aí vocês tiveram 4 filhos e os seus filhos foram
queriam seguir mais o Senhor ou sua esposa? Pastor, meus filhos foram criados na igreja, através da minha esposa. Por mim, eles nunca seriam crentes, porque o meu testemunho era diferente. E a mulher deu exemplo de vida. Mas, irmão Ismael, só para a gente conhecer mais um pouco, o que era diferente que o Senhor disse? Se fosse pelo Senhor, eles não seguiriam, eles não iriam. O que é exatamente assim? O Senhor bebia, fumava, o que assim atrapalhava? Se fosse pelo Senhor, eles não seguiriam ao Senhor Jesus. Primeiro que eu não tinha conhecimento da palavra para orientar eles. E a minha vida era, eu bebia, mas bebia disfarçadamente. Não era um homem que eu me integrava a beber para me comportar mal. Eu bebia nos meus serviços, na minha tarefa de diário, eu bebia. Agora, nunca fumei. O único recurso era coisa assim, festinha, às vezes eu gostava de algumas festas, muito pouco, mas sempre eu dava vazão às festas também. E o senhor tinha problema, o fato da sua esposa ser crente, o senhor tinha, isso trazia algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade no relacionamento de vocês, como um casal, como pai dos meninos que também estavam seguindo sua esposa? Não, minha esposa, ela demonstrava um perfil muito equilibrado. Era uma pessoa bem preparada. Ela me tolerava a minha natureza. Aí às vezes eu bebia, chegava meio tonto em casa, por alguma influência de um amigo, alguma coisa, e ela não mudava o comportamento dela, sempre me aconselhando. E aí chegou o ponto de eu entender um pouco o que quer dizer ser responsável com a doutrina evangélica. Então, poderíamos dizer que a sua esposa, ela sempre teve um comportamento padrão, mesmo com as suas atitudes de bebendo, mesmo que não fosse tanto, mas ela sempre teve um comportamento que deixava assim o senhor sempre constrangido. Poderíamos dizer isso? Realmente, pastor. Porque era uma pessoa, quando eu chegava, às vezes, nervosa do trabalho, às vezes da luta, ela me recebia com calma, com educação, com paciência. Ela nunca foi mulher de exagerar o comportamento. Nunca foi. Então, a mulher é uma pessoa que Deus tirou de mim a questão do agir de Deus. Muitas pessoas perguntavam, por que Deus faz essa tal coisa? Eu disse, não procure nunca questionar com Deus. Ele é soberano em todas as esferas da vida. Então, vamos manter. Muito bem. Agora, o senhor falou que o senhor não tinha nenhum interesse em ser crente. Hoje o senhor serve ao Senhor já há alguns anos. Então, o que foi que levou? Qual foi? Conte-nos então, como foi seu encontro com Cristo? O que foi que aconteceu para que o senhor passasse desse processo de alguém que não queria nenhum relacionamento para alguém que hoje tem dado um testemunho de alguém que anda com o Senhor? Pastor, na verdade, eu devo um grande auxílio de aconselhamento bíblico à minha esposa. Uma certa vez, eu cheguei da fazenda, estava em Camaquã. Aí ela disse, eu vou para a igreja. Eu digo, pode ir para a sua igreja. Nessa igreja, era uma congregação lá em Camaquã, no morro, lá em Camaquã. A gente estava recém-chegado em Camaquã, ela não sabia onde era essa igreja, foi informada por uma pessoa. Ela foi lá, localizou esse lugar. Eu não tive interesse nenhum de ir com ela algum dia lá, até mesmo para acompanhar os meninos. Ribamar era pequenininho, mas já caminhava. Aí, num belo dia, eu cheguei, nesse dia que ela disse que ia para a igreja, pode ir para a sua igreja? Eu muito cansado. Aí deitei.
puxei uma sonequinha pequena. Nesse período saiu uma voz: vai para a igreja, a primeira vez. Eu disse: que negócio é esse de voz? Aí eu deitei de novo. Veio a segunda vez: vai para a igreja. Aí eu abri os olhos, fiquei olhando assim para o quarto. Eu disse: negócio assim para a igreja. Não sou chegado à igreja, por que vem essa voz para ir para a igreja? Aí deitei de novo. Veio aquela voz suave: vai para a igreja. Aquela voz tão linda. Aí eu me despertei e digo: eu vou para a igreja, eu vou para essa igreja, porque pode acontecer alguma coisa com Edna na vinda de lá com os meninos. Então, essa roda para mim está dando algum sinal de livramento para Edna e os meninos. Eu vou para a igreja. Saí em direção ao morro e não sabia onde era a congregação. Cheguei lá no morro, tem um lugar para uma Praça da Lagoa. Eu fui me informando. Um cidadão disse assim: olha, a igreja fica aqui adiante. Uma igreja. Eu fui, cheguei lá, era a igreja presbiteriana. Eu disse: não é essa igreja que eu estou a procurar. Eu procurei outra pessoa, disse: segue aqui na frente. Aí eu segui. Adiante, uma senhora assim, na janela, eu perguntei, até o nome dela, Dona Maria. Depois eu passei a conhecer ela direitinho. Perguntei onde ficava a igreja Batista Muriá. Ela disse: a igreja era aqui, é aqui, mas está em construção. Eles estão congregando aí no fundo, na casa pastoral. Aí eu disse: por onde eu vou? Tanto o senhor vai por aqui, dobra lá adiante, como o senhor vai por aqui e dobra lá perto da Praça da Lagoa. Agora, por aqui é melhor, que é mais perto do senhor. Tá certo. Aí saí. Direção e tudo, aí localizei. Vim observando, estava o grupo, orando. Aí eu cheguei, me sentei no primeiro banco, assim, num cantinho, como que tivesse com medo. Sentei e fiquei. Mas antes de eu sentar, os crentes oram de olhos fechados, como nós oramos de olhos fechados. Aí aproveitei, entrei, olhei, vi Edna e os 4 filhos todos juntinhos dela. Eu disse: bom, agora está bom aqui agora. Estou aqui agora, vou acompanhar, e se acontecer alguma coisa daqui para casa, agora é comigo. Eu estou lá, o pastor encerra o culto. Aí ele disse: irmãos, o culto está encerrado. Agora não sai ninguém daqui agora. Porque me chegou um moço aqui, fui revelado, que chegou um cidadão aqui, eu nunca vi esse homem aqui em Camaquã, não sei quem ele é, não sei de onde ele veio, eu sei que ele entrou aqui. Aí disse: o senhor aí, faz favor. Apontou para mim, mas tinha um rapaz junto de mim, eu disse: ó, o pastor está te chamando. Ele disse: eu não. Rapaz, ele está te chamando, olha ele lá. Aí ele disse: o senhor que está de camisa tal assim, tal cor, faz favor de vir até aqui. Aí eu levantei, saí caminhando. Igreja simples. Quando eu vou passando, eu olhei, a mulher me viu. Quando ela me viu, ela começou a chorar. Aí eu cheguei junto ao pastor, ele me perguntou se eu morava ali. Eu estou recém-chegado aqui. Eu morava em Itabuna. Aí ele disse, olhou para a igreja e disse assim: igreja, Deus me revelou esse homem. E nós vamos orar por ele. Naquela hora ele mandou ajoelhar. O senhor pode ajoelhar? Eu posso, sim. Aí ajoelhei. E ele começou a orar. Rapaz, esse homem orava, parece que estava me batendo. Eu chorava, parecendo que eu ia desvair em choro. Aí eu perguntava para mim, e por que eu estou chorando, meu Deus? Me lembrei, eu coloquei minha irmã no caixão. A primeira irmã que morreu eu coloquei no caixão, ajudei a colocar no caixão. Foi eu que recebi a primeira notícia que ela tinha falecido. Transmiti para meu pai e minha mãe. Eu não chorei tanto quanto eu estou chorando aqui. O que será que está acontecendo comigo? Eu não entendia nada. Aí, ele mandou levantar, levantei.
Ele disse, ó, se você sentiu de Deus agora, de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você quiser, é agora. Se você não quiser, vai para sua casa. O dia que você resolver a ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, você tanto pode vir a esta igreja ou a outra igreja evangélica que você preferir. Aí eu parei um pouquinho. Esse pastor, eu vou decidir agora. Aí decidi naquele momento. Foi em 1987 eu tomei a decisão. Daquele dia em diante eu passei a ser crente. Aí eu disse, e agora? Eu tenho que me batizar. Mas eu tinha um problema com o rapaz aqui em Itabuna. Nós chegamos a uma situação muito difícil. Aí eu disse, eu preciso pedir perdão a fulano. Como é que eu vou pedir perdão a ele se eu não estou vendo ele por aqui? Sempre vou em Itabuna para encontrar com ele. É difícil, mas eu vou pedir perdão. Aí encontrei esse indivíduo um dia e pedi. Comecei com ele, pedi perdão. Nós nos perdoamos. Aí eu parti para o pastor. Pastor, eu quero me batizar. Aí conversei com ele. Ele marcou o batismo. Já foi um outro pastor. Não foi o primeiro pastor com quem eu me decidi. Aí eu me batizei. Passei a ser crente. Aí eu vim conhecer o que é. Quem é verdadeiramente Deus na minha vida. Aí fui me aprofundando na palavra de Deus. Hoje eu sou o que sou. Em primeiro lugar, Deus teve misericórdia de mim. É uma história impactante, né? Esse fato de como Deus age soberanamente, né? E como Ele faz, como Ele quer, no dia que quer, e de formas que nós não podemos estabelecer, não é um padrão como Deus salva o homem. Mas, irmão Ismael, depois da sua conversão, houve algumas situações que levaram o senhor a uma convicção daquilo que o senhor tinha decidido, por exemplo, né? O senhor era comerciante. Houve situações das quais o senhor precisou tomar decisões da qual você agora, um servo de Cristo, tinha que tomar aquela decisão diferente do que seria anteriormente. A outra coisa que eu tenho interesse é, o senhor viveu 40 anos, né, com Edna. E como foi o processo, já que ela acompanhou sua história, sempre foi muito paciente, muito atenta, mas o Senhor decidiu levá-la. Então, essas duas questões, como foi a sua história como comerciante depois de crente, se houve situações assim da qual o Senhor viu que era Deus operando mesmo, e também o processo da sua esposa, como se deu o tempo em que o Senhor a tirou de vocês. Pastor, depois que eu me decidi, antes do batismo, eu procurei ainda envolver um pouco na bebida, mas com toda simplicidade. Um certo dia, eu cheguei da fazenda, encontrei um amigo, ele me chamou para tomar uma cerveja. Aí eu disse, tá certo, vamos tomar cerveja. Ele disse, mas eu pago uma e você paga a outra. Aí nessa hora eu tomei um copo, aqueles copinhos de massa de tomate, fui servido com aqueles copinhos, eu tomei um gole. Aí eu senti aquele mal-estar tão terrível que parecia que ia me matar. Aí eu disse, vou pagar a cerveja e eu não vou beber mais não. Por quê? Eu digo, estou sentindo mal. Fui para casa. Cheguei no fundo da casa e comecei a vomitar.
Pastor, parecendo que eu tinha tomado um engradado de cerveja. A mulher tinha saído, foi fazer uma visita. Quando ela chegou, me encontrou naquele estado. E o que foi que aconteceu que tu está assim? Eu fui tomar um copinho de cerveja ali, só tomei um gole, estou na situação. E sou Ismael, hoje tu é crente, tu não pode fazer mais isso. Isso é porque eu me esqueci, recém-decidido. Aí aquilo marcou a minha vida. Foi a última coisa que aconteceu foi aquela comigo. Graças a Deus. Encontrei outras bandejas, mas Deus me deu força e que eu me livrei. Outra coisa que marcou muito a minha vida, eu falei que fui casado 40 anos. A mulher, eu já estava morando aqui em Itabuna, tinha retornado para Itabuna. Ela teve um infarto, infartou. Aí eu trouxe para o hospital dia de quarta-feira. Quando foi dia de sábado, 2h pouca da tarde, ela foi a óbito. Nesta hora foi que eu senti mais e mais o poder de Deus agindo na minha vida. Aí, eu mandei os meninos sair perto da CTI, da UTI. Fui levar assim fora. Quando eu voltei, tinham levado o corpo lá para o necrotério. Aí eu cheguei, até aí não tinha, estava firme. A natureza estava suportando. Aí eu cheguei lá no necrotério, tinha três corpos. O primeiro, eu cheguei, levantei o lençolzinho assim, era a Edna. Naquela hora eu disse, meu Deus, o que será de mim daqui para frente sem a Edna? Aí vê esse versículo, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Só apresentou na minha mente isso. Eu não estava pensando nada em termos de Bíblia. Não. Eu só estava meu pensamento enfocado só na morte de Edna. Aí eu disse, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Aí saí e fui cuidar dos preparativos para o sepultamento. Vim no cartório, era o cartório de Mário César. Quando eu cheguei lá, o cartório que eu dei entrada no casamento foi esse, de Mário César. A gente remorso, tem só um pouco de remorso, mas Deus me deu suporte para suportar toda essa situação, né? Foi muito difícil. E aí eu continuei trabalhando, sem Edna, a falta terrível, né? E só pode falar quem já passou por isso também. E como foi a experiência, né, até 3 anos depois, do senhor com os 4 filhos, sem Edna? Como foi agora o Ismael, nova criatura, lidar com essa situação sem aquela mulher que foi tão importante na sua história, naquele período, mas que soberanamente o Senhor havia tomado para ele? E como se deu esse processo até o presente, que é Geni, não é, na sua vida? Como foi para o Senhor agora com seus filhos? Quando Edna morreu, ela tinha 2 filhos casados, Ednael e Erlon. Só tinha Ribamar e Ana. Esse eu tive que controlar. Eu, ao lado dele mesmo aí. Para o que der, o que vier. Aí, isso aí a gente foi acostumando, segurando, mas esse equilíbrio que eu tive com eles dois, sem a falta de Edna, só podia vir de Deus. Tudo aquilo, Deus estava na frente. Eu tinha certeza absoluta que Deus estava comigo.
quando eu me lembrava do encontro que eu tive lá na igreja, um encontro com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, lá naquela congregação de Camaquã, isso batia na minha mente constante, porque aquela voz foi de Deus. Logo que aquela voz foi de Deus, eu tinha que ter rigorosamente um compromisso com Deus, não vacilar. Porque toda a vida eu interpretei a palavra de Deus assim: Deus não tem dois termos. Deus é sim, sim não, e não, não. Eu tomei uma posição de servir e seguir a Ele, sem procurar decepcionar Deus e também a minha pessoa, em primeiro lugar. Então aí eu passei a ser crente, e desse tempo para cá nunca eu senti o desejo na minha vida de afastar dos caminhos de Deus, e nunca sentirei. Sempre nas minhas orações eu digo: Senhor, é melhor eu morrer com o Senhor do que viver aqui neste mundo sem o Senhor. Amém, glória a Deus. E aí, depois de 3 anos de luto, né, da ausência de Edna, o Senhor lhe presenteou com a irmã Geni. Pastor, essa história de mim com Geni, para muitas pessoas é mistério. Eu estava em casa, dias antes, e Ana disse: pai, eu sou pensar em casar, encontrar uma pessoa digna do Senhor. Nós não somos contra, não, porque o Senhor é separado de manhã por morte. Os meninos já estavam bem calmos, já bem conscientes. Foi difícil, viu? Aí eu disse: minha filha, para mim casar, precisa vocês preparar primeiro, e eu não estou preparado. Me chega um casal de Itajuípe, que nós congregamos junto aqui, e daqui eles foram para Itajuípe. Eram de lá, veio para aqui e retornou para lá de novo. Um dia eu tinha chegado da roça, que eu tinha aqui, chegou eles dois e falou para mim: Mamael, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Jaime. Jaime, mas Neilde. Ela bateu a mão assim no meu peito: como é que está o coração? Eu digo: está meio inflamado, mas Papai do Céu, Ele faz a ferida e Ele cura. Aí ela disse: já está pensando em alguém? Eu disse: não, de maneira nenhuma. Aí eu usei uma expressãozinha aqui, tem muitas pessoas que não aceitam. Eu disse: olha, para mim casar hoje, Jaime, primeiro tem que ser uma pessoa preparada por Deus para vir ao meu encontro. Segundo, uma pessoa que seja equilibrada na fé, que seja uma pessoa crente, mais crente 100%. Uma pessoa que tem um bom exemplo de crente. Outra coisa, eu não desejo uma mulher que tenha filhos, que seja uma mulher rica, e que seja mulher nova, não me interessa. Então, estou deixando a vontade de Deus. Aí ele disse: irmão Mael, essa mulher tem lá em Itajuípe. Ela nunca casou, nem pensa em casar. Eu toquei no seu assunto para ela. Ela disse: mas eu casar? Não quero, não. Não. Aí informou de mim, ela sentiu interesse de me conhecer. Aí eu fui em Itajuípe, marquei um dia, fui em Itajuípe, nós nos encontramos, batemos um papo, e esse papo, o resultado são 10 anos de casado, tem para 11 anos de casado, e bem casado. Sou um homem satisfeito, Deus me presenteou com Geni. Isso tudo é mistério de Deus. Então, tudo isso reforça a minha fé em Deus, cada dia. Amém. Irmão Ismael, o texto do Salmo 46, que foi a maneira como Deus quis falar com o Senhor ali naquele necrotério. O salmista, ele termina assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, na verdade, nós nos alegramos, porque aquele homem que não queria saber de religião evangélica, que tinha alguns princípios para, entendendo que servir ao Senhor
deve ser com muita responsabilidade, que casou com uma mulher serva do Senhor, que temia o Senhor, que deu o seu testemunho, que fez com que o Senhor entendesse o que era ser um servo de Deus, e que o Senhor lhe presenteou por 40 anos ao seu lado, lhe presenteou através dela 4 filhos, e tudo se fez novo nesse tempo, e tudo se fez novo mesmo também depois do falecimento, com a chegada de Geni. Então, verdadeiramente, nós estamos aqui glorificando ao Deus vivo, que faz tudo novo. Amém. O senhor quer dar alguma palavra? Nós estamos chegando ao nosso final. O que eu tenho a dizer, pastor, é que, como diz a palavra, eis que tudo se fez novo. A minha vida hoje é uma vida diferente. Não posso nem pensar naquela vida que eu tive antes de ser crente. Nunca eu tive interesse de lembrar daquelas coisas passadas. Eu tive uma posição razoavelmente bem de vida, mas depois que eu perdi tudo e teve um encontro com Deus, eu passei a ter muito mais do que bens materiais. Amém. A presença de Deus na minha vida supera tudo. Glória a Deus. E hoje sou homem feliz. Sou homem feliz, né? Que Deus tem sido comigo. E será Amém. Para sempre. Amém. Meus irmãos, esta é a obra de Deus na vida de homens e mulheres. É o Deus que não desiste. É o Deus que faz tudo novo. É o Deus que nos visita no tempo da angústia e que a sua palavra soa aos nossos ouvidos, nos trazendo paz. Então, através do testemunho deste homem que está aqui conosco, irmão Ismael, que seja um bálsamo para você. O Senhor sabe qual é a sua situação hoje, que seja um desafio para que você continue confiando no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza no dia da angústia. Então, seja qual for a situação, saiba que nós cremos no Deus que tudo faz novo. Que o Senhor te abençoe, a você, a sua família, que o Senhor alcance o coração daqueles que porventura estejam também enfrentando o distanciamento do Senhor, esteja incrédulo, duvide do poder de Deus, mas que esse testemunho desta noite alcance e transforme vidas. Que o Senhor abençoe a você, a sua família, e dê paz, que a misericórdia do Senhor cuide de você todos os dias. Nós vamos encerrar nesta oportunidade com uma oração pelo próprio irmão Ismael. Nosso Deus Todo-Poderoso é o Senhor. Sou grato a Ti, ó Pai, pela transformação que o Senhor fez na minha vida. No primeiro dia em que eu tive um encontro com o Senhor, até hoje. Espero, meu Deus, que no decorrer dos meus dias de vida, seja, meu Deus, pela vossa divina proteção, me dando sabedoria, conhecimento mais e mais na Tua palavra, para que eu não venha, meu Deus, decepcionar a minha fé em Ti e nem o Teu nome. Guarda-me sempre, porque eu sem Ti nada sou. É como diz a Tua palavra. Sem o Senhor nada podemos fazer. E por esta razão eu conto com a presença do Senhor por todo o tempo em que eu viver. Assim como eu, com minha família, que tem sido o Senhor constantemente conosco. Muito obrigado, meu Deus, pela tão boa coisa que tem feito por mim. Amém.